Entramos ao vivo. Agora só é um segundinho que todo mundo recebe a notificação. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui no meu Facebook ou não? Você está... Se você quer compartilhar na tua página, você compartilhar, galera. Pois não, como é que faz isso, caramba? Gente, entra no Divia 10, no Facebook, Divia 10. Aí você, quando aparecer... Nós já estamos no ar, gente. Estamos no ar já. A gente já compartilha. Eu vou entrar ao ar, então. Bora lá! E boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais um momento muito gostoso de conversa, de bate-papo, de trazer à tona lembranças muito gostosas de uma vida com um significado diferente, um significado mais profundo. E eu e o Abiro, mais uma live, a 7ª, né, Abiro? Fala aí, boa noite, querido. É isso aí, 7ª. A gente começou pensando em fazer uma e viciou nesse negócio aí. Hoje, um pouquinho antes da gente entrar, eu estava pensando e me veio uma música do Vinícius que diz: eu não ando só ando em boa companhia. Então, hoje aqui estamos com essas duas feras, Sananda, querido amigo, Caliz. Aliás, conheci o Caliz junto com o Sananda. E a gente, Caliz, está fazendo essas lives aqui para dar um pouquinho do nosso depoimento a respeito do Osho, como é que a gente conheceu, como repercutiu na vida de cada um. A gente está trazendo gente de diferentes segmentos, agora gente da terapia, mas vai vir gente da arte, e, enfim, e outros, eu mesmo, né, advogado. Então, a gente está aqui compartilhando essa experiência um pouquinho, trazendo um pouquinho do fogo do Osho para esse mundinho que está tão complicado. Tá, vou começar aqui passando a bola para o meu querido Sananda, que curtiu muito a ideia de fazer com o seu grande amigo Caliz. Estão aqui os dois juntos. Não podia ficar de fora, que tenho um carinho. A gente fez uma trajetória longa com Caliz, formando gente, trabalhando, trazendo um pouco de meditação para todo mundo. E em algum momento, depois, cada um seguiu seu caminho, que foi muito bom também, né? E então, agora, reencontrar o Caliz nesse outro momento é super gostoso. Não? Já tem tantas histórias de vida vividas nesse movimento que eu queria ser parte, né? Porque o que temos com Caliz assim, em comum, sempre em nossas formações, é que temos uma sinergia com a brincadeira. Éramos muito brincalhões, sempre fomos, quando estávamos trabalhando. Isso trazia uma vida, coisa. E agora, de velho, acho que continuamos brincalhões, né? Porque a gente não perde a oportunidade de dar uma boa risada no meio dessa história, né? Então, queria ser parte disso. Eu acho que o Osho traz essa coisa bem forte para mim, por exemplo, da celebração, da risada, de tirar da seriedade, né? Eu me lembro, eu participei de um Kyoshe com eles, né? E cara, eu tinha feito outros Kyoshe, né, com Sambara lá em Pune, que era super sério, super coreano, super rígido, e de pronto, quando eu vou com Caliz, era uma brincadeira, assim, era profundo. A gente entrava em umas coisas de silêncio profundo, mas tinha uma coisa de uma alegria, de um bem-estar, de uma leveza muito grande, né? Sananda, para quem não conhece, assim, que não tem experiência com essa linguagem, só explica um pouquinho o que é o Kyoshe, né? Isso é com o Caliz. É eu com o Caliz. Tá. Mas Kyoshe é um retiro de silêncio em uma estrutura coreana, zen, né? E então a grande diferença assim que eu sinto que a gente coloca no nosso trabalho é assim uma leveza, uma alegria, uma brincadeira, né? Eu vejo, por exemplo, o Osho, eu não vejo outro mestre contando piada. Eu nunca vi um mestre iluminado contando piada. É só o Osho que conta piada no meio do seu discurso, faz uma brincadeira, ou dá uma risada, entendeu? E eu acho que isso é parte dessa energia que a gente tomou, absorveu, um trabalho que a gente desenvolve, toma na vida nossa, uma celebração muito grande, né?
E para mim, como argentino melancólico que sempre fui, foi uma salvação ter entrado nesse caminho. Senão minha vida seria um tango permanente. Pelo amor. Fala, Calixto, um pouquinho. Fala, meu amor. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, três muito queridos amigos. Nem sempre a gente consegue se ver, né? Às vezes faz tempo que a gente não se vê, às vezes, em cidades diferentes e tudo, né? Mas eu sempre tive um carinho imenso por vocês e também quando você, Didi, me convidou para participar disso, junto com a Biro e ainda junto com o Sananda, eu falei, claro, vamos conversar, né? Sananda tem, para mim, uma importância imensa, não só como um grande amigo, como também aquele cara que, na verdade, disse, e aí, vamos fazer uma formação de Renascimento juntos? Eu estou nisso hoje porque ele me convidou um dia, né, para fazer junto com ele. E eu até fiquei incomodado na época, porque eu tinha aprendido Renascimento com a Samvara e eu sentia que aquilo podia não ser direito. Aí eu lembro que eu respondi para ele, Sananda, eu preciso primeiro conversar com a Samvara. Aí eu fui pedir permissão mesmo para a Samvara, para saber se para ela tudo bem. E a Samvara sempre foi muito livre, muito amorosa, muito generosa, e disse, claro, vai lá. E aí a gente foi montar esse primeiro trabalho de renascimento. Ficamos vários anos juntos, né, trabalhando nisso, e eu acho que tinha isso de diversão, de celebração, de vida, mais do que a respiração. Eu acho que o que era muito contagiante é que era tudo muito vivo, as pessoas acordavam, ficavam com os olhos grandes, a cara bonita, né? E entre nós, eu acho que tinha, entre eu e Sananda, tinha também não só assim, uma grande amizade, como um sacar o outro, que era muito no salão, sem precisar falar nada, como também uma criatividade muito grande. Às vezes a gente tinha combinado uma coisa, via que um grupo ia numa direção, os dois topavam e deixavam a coisa seguir naquela direção. Isso era muito rico, muito vivo. Muito vivo, como você falou, muito vivo mesmo. Muito vivo, né? Eu sei bem. Acho que a primeira foi aqui do Brasil, não foi? Porque a primeira foi na Argentina. Eu fui na segunda do Brasil. Foi em janeiro de 96. Isso. E o que eu acho, voltando aqui para o assunto do Osho, é que eu, na verdade, passei, acho que desde os primeiros anos assim de sannyasi, a ver o Osho, na verdade, como um instrumento, como aquele cara que, de alguma maneira, conseguia colocar lá dentro talvez um novo jeito de funcionar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de ser. Né? Em parte, a gente era estimulado, claro, pelo que a gente lia, pelo que ele falava, mas acho que mais do que isso, de alguma maneira, a gente arriscava. Num primeiro momento, tinha alguma coisa de rebeldia, e ele fez a gente entender a rebeldia não como alguma coisa de uma criança que esperneia, mas de um adulto que diz assim, mas isso tem que ser desse jeito ou pode ser diferente? Quem sabe a gente experimenta. Se não der certo, a gente vai para outro lado, volta para trás. Então, eu sempre vi ele como um grande inspirador, na verdade. Acho que esse o que eu sinto nesse sentido é que o Osho nos deu uma coragem imensa de viver e experimentar, né? Experimentar o novo, experimentar a vida, correr o risco de fazer diferente, de buscar algo novo para fazer, né? Mesmo que muitas vezes a gente tenha dado com a cabeça na parede, mas via de novo. Com certeza, mas claro que sim. De onde Mas sacamos que faz, né? vamos ter uma vida onde tudo vai dar certo? Não, a gente deu com a cabeça um monte de vezes, com certeza, né? E essa beleza, né? Porque não tomávamos isso como uma frustração ou como um fracasso, não? Era tomado como uma experiência para dar um passo e ver outra possibilidade, né? Eu sinto que o Osho nos deu essa coragem de viver, né? Essa coragem de viver. Ele fazia isso de forma muito legal. Eu tenho umas histórias que eu conto bastante, que é quando ele, por exemplo, manda todo mundo se vestir de vermelho, né? E claro, tinha gente, advogado, médicos, professores, escola, que tinha que ficar de vermelho. Para mim era hippie, para mim me vestir de vermelho, de azul, de verde, davam exatamente o mesmo. Mas essas pessoas abriram processos para poder ter o direito de estar vestido de vermelho, né? E de pronto, depois de alguns anos, dizem, bom, você está muito acostumado, mal acostumado com o vermelho, tirem o vermelho. Ai, tem gente que surtou na hora, porque
como? E eu não tenho mais roupa, toda a minha roupa é vermelha, me dizia. Tá, e o que acontece? Como você fez? Troca e quedava no... Então ele sempre nos brincou um pouquinho com essas coisas de nos trocar de lugar, nos trocar de realidades, né? E como a gente confiava mesmo nesse caminho, confiava nesse mestre, a gente ia, né? A gente ia. A Você se própria vestiu de história vermelho? mudar o nome, né? Eu me lembro que eu levei alguns anos para me tornar sannyasi do Osho por essas duas coisas. Primeiro, porque tinha que mudar o nome, e depois porque tinha que usar vermelho, né? E eu, nessa época, bom, eu sou biólogo molecular de formação, então já era... A minha combinava com isso, né? Depois disso, eu fazia mestrado nessa época, então, para dar conta do mestrado, porque a bolsa era pequena, eu tinha feito um concurso lá na Receita Federal, no aeroporto de Brasília, e o uniforme era azulzinho, e eu era o único de vermelho. Então, aquilo era um choque, assim, eu tive que alegar, sei lá o quê, qual é o termo legal, a Biro deve saber melhor isso, liberdade de culto, coisa assim. Não, mas teve então, eu era o único vermelho, eu e os bombeiros na pista lá dos aviões, e aquilo demorou para eu conseguir pedir aquilo, porque como é que vai, né? Meu pai me chamava de cardeal, todo mundo gozava da minha cara, os amigos... Calice, eu tive um episódio, eu trabalhava num escritório em São Paulo e já usava aquelas cores, né? Já era assim, o esquisitão. Colorido. O esquisitão. Daí eu recebi meu mala, recebi o sandas e joguei por cima da gravata e fui trabalhar. Mala, para quem não sabe, é aquele colarzinho. Né? É o colar com a foto do Osho na ponta. A Dívia vai mostrar o dela aí. É o colar com a foto do Osho ali na ponta. A gente usava isso. Com a roupa vermelha, né? Junto com a roupa vermelha. Eu cheguei no escritório para trabalhar e meu chefe, na época, o Colombo, muito espirituoso, olhou para mim e disse assim: esse é teu guru? Eu disse: é. Ele disse assim: que guru mais exibido esse? Por que não usa uma foto minha? Daí fiquei lá de mala. Eu estava assim, naquele ritmo de dinâmica, não me veio nada que a resposta sai na hora. Daí chegou, final do dia, ele me chamou. Ele disse assim: olha, esse negócio aí, por cima da gravata, não vai dar certo e tal. Daí eu olhei para ele e disse: se não dá certo isso aí, não dá certo eu. Virei as costas e fui embora. Daí eu cheguei em casa. Corajoso mesmo. Cheguei em casa e aí me caiu a ficha. Eu disse: putz, eu vou para a rua, né? E eu peguei um livro do Osho, chamava-se Preste no Jardim, abri, disse: Osho, me responde. Daí abri a página que eu abri, estava uma pergunta de um médico dizendo que não podia pedir sânias porque tinha que usar branco. Daí a resposta do Osho: olha, meu sânias não é para te atrapalhar. Você não precisa usar branco em casa, né? Quando estiver em casa, põe o vermelho, põe mala e segue, toca a vida, entendeu? E aquilo para mim foi a resposta e um alívio. Assim, no dia seguinte fui lá e acertei tudo e tal. Ele disse: não é por mim, é pelos clientes, vai pegar mal. Eu disse: não tem problema, vou usar para dentro da roupa e tal. Pô, eu queria ter lido isso, porque eu era todo mundo de azulzinho ou de vermelho. Se eu tivesse, eu teria ficado mais à vontade. Eu ainda perguntei lá para o sannyasi antigo, lá da época, se eu podia usar o colar dele para dentro, né? Porque... Não, tem que ser para fora. Então você ficava muito... Para você ver. Agora, era uma coisa muito gostosa você chegar em qualquer rodoviária, em qualquer barzinho, ou em qualquer restaurante, ou em qualquer aeroporto do mundo, e sempre ter um vermelhinho. É verdade. E você já chegava e já era família, já era irmão, já era amigo, né? É verdade. Era um movimento que estava acontecendo no mundo e onde a gente fazia parte, né? Porque em todas as partes tinha como ser parte, né? Exato. Encorajava o nosso caminho, encorajava o nosso estar nesse movimento muito mais, né? Porque se você não faz parte de algo, como está acontecendo hoje em dia, hoje é difícil ser parte de algo. Né? As coisas ficaram muito mais individuais, os movimentos em si, não há movimentos em quais você se possa identificar. Né? Exato. E o que eu acho que foi muito legal é que ali você se identificava não com um dogma, com uma crença, mas sim com liberdade, com abertura. Isso era muito legal. Celebração, né? Era
exatamente o contrário de você se identificar com alguma coisa que, de alguma maneira, te aprisione, né? Exatamente, com algo que está pronto, né? Exato. Essa é uma das grandes sacadas do Osho, é isso, ele não criou dogma, tanto que não institucionalizou, não tem um cara que hoje pode dizer é o Osho, não tem isso, ele não virou uma religião, não virou uma instituição, né? Sim. E era essa busca dessa identidade, dentro dessa coragem, dentro dessa criatividade, por um mundo melhor, porque a gente acreditava mesmo, cara, que a gente estava fazendo um movimento mais amoroso, mais meditativo, mais humanizado, mais consciente mesmo para o mundo, né? É verdade. Caliz, conta pra gente, como é que você conheceu o Osho? Onde é que despertou isso? Então, eu conheci o Osho porque eu morava em Brasília e eu fui fazer terapia com um sannyasi em Brasília. E aí comecei a ouvir aquelas coisas, comecei a ver o discurso dele, comecei a ouvir, porque naquela época era fita Sativori, quem que era? Era o Nadish, né? O Nadish. Filho do Gaiarsa, né? Ele fez uma live hoje com a Regina Faure, lindo, legal. Estará aqui em breve. Ah, que legal. Então, e aí o Nadish, quer dizer, eu na verdade tinha ouvido falar do Gaiarsa, que era um cara que eu achava muito interessante, curioso. E aí, como eu morava em Brasília, sabia que o filho dele estava lá nesse lugar, fui lá, e lá era uma comunidade sânias, na verdade, né? Tinha várias pessoas morando lá dentro, tinha um salão para os trabalhos, e aí eu fui me enturmando com tudo aquilo, e fui achando muito incrível a abertura, a liberdade, a clareza, a dança, tudo de todo mundo, era muito vivo, né? Eu era um cara que pesquisava de manhã, de tarde, de noite no laboratório, e de repente aquilo para mim era vivo demais. Você fala, é essa turma que eu quero, né? De início eu consegui juntar as duas coisas e depois, não que eu acho que não dê para juntar isso, mas depois aquilo não me interessou mais de alguma maneira, né? E aí eu acabei largando aquilo. Esse foi um momento difícil porque eu já tinha dedicado, sei lá, 8 anos da minha vida, já tinha ido fazer doutorado na França, então já estava assim muito comprometido, já tinha emprego na Universidade de Brasília para volta. E aí, de repente, eu falei, não é isso que eu quero. E claro que a gente fica com medo nessa hora, né? E muita gente me disse, inclusive, nossa, mas você é muito corajoso de fazer esse movimento. Eu não senti coragem nenhuma, eu senti que internamente eu não tinha opção. Ou era uma vida infeliz, de acordo com aquilo que eu já tinha visto e que era possível, e eu ia abrir mão, ou era uma vida talvez feliz, porque eu não tinha certeza também se ia ser feliz. Eu achei que eu podia entrar pelo cano, eu podia largar alguma coisa e não conseguir retomar depois. Então, foi difícil assim no início, mas aí, de alguma maneira, a coisa foi crescendo. Eu voltei para o Brasil e da França, tive vários trabalhos, várias coisas, e um dia eu vi um folheto que era um trabalho de meditação, de regressão, de respiração na Índia. Com o Osho, eu resolvi ir para lá. E aí isso, para mim, foi imensamente transformador, não só por ele, mas por outros terapeutas que estavam lá também, e um fora, inclusive, que foi um cara que me iluminou muito, eu conto a história no livro também. E aí, sabe, aquilo de alguma maneira, assim, é isso. Aí eu fiquei lá alguns meses, e num determinado momento me veio, pô, e agora? O que eu faço? Né? Volto, tento um outro emprego, faço o quê? Tento ficar por aqui para sempre, que era o que muitos sannyasis queriam fazer, e quem podia fazia mesmo, ficava lá para sempre, não queria saber de ir para longe. E uma amiga minha, você conheceu a Safi? Era de Porto Alegre? Então, não sei de onde ela é, Safi, até falei com ela esses dias. Então, eu acho que ela é daí. E aí a Safi me disse, faz uma pergunta para o Osho. Eu falei, não dá, porque fazer pergunta era botar um bilhetinho lá dentro de uma urna com 50 mil outras perguntas, e eu sabia que eu nunca ia ser sorteado naquilo, né? E aí ela falou, não, mas faz que ele responde. E aí um dia eu fiz a pergunta, mas eu lembro que eu até fiz uma ressalva, tipo um PS, assim, dizendo, o que eu faço? Fico aqui, saio, mas o meu PS era, olha, responde claramente, porque esse negócio de um passarinho passou e naquela hora um caminhão abuzinou e a árvore, não sei o quê, eu não entendo esse tipo de coisa, eu quero uma coisa clara, óbvia, direta. E aí eu, no dia seguinte, vou para o ashram, e o pessoal está limpando, né, aquele mármore todo lá, eu chego atrasado, saio correndo, escorrego e caio de bunda no chão,
de frente para um quadro que estava sempre cheio de papeizinhos, vendo colchonete, vou para a Goa, alugo meu quarto. E nesse dia tinham tirado tudo, estava vazio. E estava escrito em letras, era fundo verde, estava escrito em letras douradas, assim, todo o meu esforço aqui é unir o Oriente e o Ocidente. Eu quero que você volte para o seu país e espalhe o fogo da meditação. No início será apenas uma suave chama e logo se tornará um fogo selvagem. Aí eu entendi que aquilo foi uma boa resposta, eu de bunda no chão ali, bem clara, bem direta. Voltei e a coisa deslanchou muito rapidamente aqui. Ou seja, a comunicação nem sempre vai pela linha, né, esperada. É para quem entende, na verdade, né? Para quem está entendendo o recado. Na verdade, quando você está com uma questão existencial importante, a resposta vem. Né? Ela vem de 1001 maneiras. A gente não sabe como é que vai vir, mas ela vem. Ela vem, claro. E aí voltou. E aí voltei, e quando eu voltei, eu fui morar nessa comunidade aí, né, de volta, que era... Lago Sul. Aí... Oi? Certo. No Ser, No Ser, lá em Brasília, né? E depois virou Chucalide, depois parece que um outro nome, hoje acabou. E aí todo mundo tinha ido para o Paraíso e eu tinha ficado lá, porque eu não tinha dinheiro para ir para o Paraíso, tinha chegado de viagem, ia ver ainda como é que ia fazer para começar a trabalhar. E me liga uma moça do Correio Brasiliense, que é o jornal de lá, era o principal, dizendo, olha, queria fazer uma entrevista com o Paulo Gaiarsa, com o Nadish. Ele foi para o Alto Paraíso. Então, não falou mais um nome, não me lembro mais quem foi, também foi, todo mundo foi, só estou eu aqui, ela falou, e você trabalha com isso? Você também disse, eu sou, pode ser uma matéria com você? Eu falei, pode. E aí ela fez uma matéria em que eu aparecia, eram 5 colunas numa página inteira, e eu apareci numa coluna do lado de 4 bambambãs da cidade, de áreas diferentes. E aí, da noite para o dia, eu tinha 20 clientes regulares, e assim começou a... Que ano foi isso, Calice? Isso foi 89. 89. É. Quando você teve em Puna, foi que ano? Na verdade, eu tive em Puna em 89, fiquei lá quase boa parte de 89 para frente, depois fui para a Alemanha. Eu estava na Alemanha quando o Osho morreu, quando teve a queda do Muro de Berlim também. E quando ele morreu, eu falei, chega. E aí eu voltei. Eu senti alguma coisa ali para mim acabou. Eu senti, agora deu de Sânias. Eu tenho ele aqui dentro, mas de alguma maneira eu não estava mais, não queria mais saber de usar vermelho. Naquela época também não se usava mais. Não estava usando mais. Mas eu já não queria mais, assim, né? E aí eu voltei e comecei a trabalhar, enfim, mas de alguma maneira o Osho, muitos sannyasis teve essa sensação, né, de que o Osho de alguma maneira ficou dentro da gente, assim. Eu me senti muito forte, poderoso quando ele morreu. E com muita coragem para muita coisa. E aí senti que, bom, outro mestre não tinha... A gente começou a nossa brincadeira juntos, foi depois de 90 e pouco, né? Então e a gente trouxe muito Osho dentro do nosso trabalho ainda, né? Sim. Tanto que mas era mais você, Fernanda, porque eu nos grupos que eu dava sozinho, eu não tinha a história do Osho. Eu sei. Mas satisfeito mostra, assim. Mas sempre teve muita história de meditação. Sempre. Você, né? Eu fui rata dos cursos do Kalis, né? De Kyoshes, Renascimento também, e sempre teve muita coisa com meditação, com risada, com uma coisa gostosa. Né? Deixa eu explicar isso melhor. Quando eu digo que não tinha Osho, significa não tinha mais movimentos sânias para mim, não tinha mais, entende isso assim? Mas Osho, para mim, continua sendo meu grande mestre, talvez seja a única pessoa na vida de quem eu sinto saudade. Eu acho que introjeta isso, né, Calice? De um jeito que você não fica mais dependente da estrutura. Entendeu? É isso que eu acho que as pessoas confundem. Até esses dias teve uma pergunta durante uma live feita por um amigo, até a live do Nisargam. Ele perguntou sobre se tinha oshoísmo. Né? O Avaruha, né? Eu acho que, por mais que tentem, não vão conseguir fazer. A experiência foi lá no rancho, que criaram o Rajneeshismo lá. A própria Shila criou, tinha rituais, tinha livro do Rajneeshismo, tinha rituais de casamento, tinha um monte de coisa, mas aquele troço ruiu.
ali, né? Sim. Ali, com o mestre ali ainda. Então, acabou, entendeu? Eu acho que ele fez todo o esforço para que isso realmente não rolava, porque isso acaba, né? Tinha essa preocupação, né? Uma vez eu acho que foi a Chúnio que perguntou para ele o que você quer que a gente faça quando você morrer. E ele disse, eu quero que você, I want you to forgive me and to forget me. Eu quero que você me perdoe e me esqueça. E ele dizia que o problema é que depois do Cristo vem o cristianismo. Quando Cristo morre, vem o cristianismo. Ele não queria isso, na verdade. Ele não queria. Ele queria as pessoas livres e não dogmatizadas por aquilo que ele havia falado. Porque enquanto ele estava vivo, ele desmentia constantemente o que ele falava, ele mudava toda hora. Mas quando ele morre, corre o risco daquilo lá virar uma escritura sagrada e todo mundo passar a usar aquilo como um beabá. Está virando pior, está virando uma frasezinha de efeito com uma fotinho agora. Todo mundo com uma frasezinha Está. totalmente saída do nada, entendeu? Saída do nada com uma foto que não tem nada a ver com o contexto onde essa frase foi falada, e aí vai, e o pau lindo, entendeu? Assim, a própria edição dos livros, agora eles fazem livros vendáveis, temáticos. Autoajuda. Na época não era assim. Não. Na época era aqueles livros grossos que ele ia na sequência das falas. Na sequência, porque hoje nós temos uma sequência, ele tomava um tema e ficava dias e horas falando sobre aquele tema, né? Então, sim. Eu estava lá. Essa época de 89, eu estava lá em Puna. Eu acho que a gente deve ter se cruzado lá pelas vielas. Né? Eu fiquei uns meses fora, em 89. 88, praticamente inteiro. 89, eu saí, fui para a Europa, voltei. E na época que ele desencarnou, eu estava lá. Daí eu fui embora. Né? Mas sabe que o dia que o Osho desencarnou, eu nem estava no Buda Hall, eu não fui. Daí veio o recado. E eu estava em casa. Daí bateram na porta, uma menina bateu, uma alemã, e disse assim, olha, o Osho se foi. Peguei a mão dela, a gente saiu correndo pela rua, pegou um rickshaw, entrou. Cheguei lá, eu digo, aconteceu alguma coisa mesmo, não tinha ninguém cuidando da porta. Eu entrei de mochila dentro do Buda Hall, estava aquela gritaria, a gente dançando, aquela confusão, até que e a banda enlouquecida, daí até que o médico veio, fez aquela fala famosa lá. E trouxeram o corpo dele em seguida ali para o Buda Hall, e crematório, tudo quase que numa sequência. Tudo acabou muito rápido, né? Tudo muito rápido. E daí, sabe que uma coisa que eu fiquei... Eles botando aquele negócio, aquele ritual todo do indiano, é como aqui, meu pai foi cremado, você não vê nada. Você despede lá do caixão, vá para um depósito lá, e não sei que lugar eles levam, cremam, e depois você recebe um pacote, uma caixa com a cinza, que eu nem sei se era dele ou se estava misturado, provavelmente estava. Né? Mas ali na Índia, não. Ali na Índia você vê os caras levando o corpo. Claro, na hora de queimar já está coberto de lenha. E eles têm uma técnica muito especial, você não sente um cheiro, nada. Né? Com madeira e incenso ali. Eles põem incenso, né? Eu fiquei em cima do muro. Mas eu já senti muito cheiro ali. Estava empacotado de gente. Eu fiquei em cima de um muro aqui, me segurando para não escorregar. E eu caí no choro a hora que eu olhei para o dentista do Osho Devagit, e eu digo, o que vai ser da vida desse cara agora, que passou a vida toda com o Osho, e fiquei com um negócio com o cara e comecei a chorar por causa disso, vê só. Mas eu falei até antes, né? Tem uma história. Uma vez perguntaram para o Osho por que algumas pessoas tinham o front seat, né? Que sentava, que era o pessoal que cuidava dele, né? Obviamente. Estavam pertinho dele, né? Sentavam perto. E a pessoa perguntou por que algumas pessoas, sempre as mesmas, sentavam ali, por que outras não sei o que e tal. Daí ele disse, olha, para responder essa pergunta, eu vou contar uma anedota, falou. Estava vindo o voo da Lufthansa e foi obrigado a fazer um pouso no mar. E daí a aeromoça falou, passageiros, coloquem todos o colete de salva-vida e tal, o avião já no mar, né? E eu vou pedir aos passageiros que sabem nadar que fiquem do lado direito, os que não sabem nadar fiquem do lado esquerdo. Daí abriram a porta da aeronave e ela deu o último recado. Olha, os passageiros que estão do lado direito, que sabem nadar, pode começar a nadar,
E os do lado esquerdo, a Lufthansa agradece a preferência. E daí o Osho fala o seguinte: os que estão sentados perto de mim são os da asa esquerda. Ou seja, são os que não sabem nadar sozinhos. Você vê, ele está constantemente quebrando tudo. E voltando a isso que você falou agora há pouco, a Bíblia dos livros, não só os livros eram aqueles catataus, que eram, na verdade, uma coletânea, por exemplo, discursos no Uruguai, discursos em Bombay de tanto a tanto, como também vinha escrito a pergunta que o discípulo havia feito. Porque ele nunca falou nada, do zero. Ele sempre respondia alguma coisa que alguém perguntava. E é por isso que a gente vê, às vezes, uma resposta completamente diferente da outra, porque ele estava respondendo para aquela pessoa e não para aquela outra. Né? Essas compilações eu acho um pouco esquisitas, porque a Osho fala sobre relacionamento. Dá para você pegar qualquer coisa. Corta aqui, corta ali. Exatamente. Né? E aí tem aquilo... E aí tem a visão de quem evita esses recortes, né? Então não é o Osho, é uma visão de quem evita esse recorte, né? O editor, exatamente isso. É o algoritmo. Né? O Osho, inclusive, em uns livros antigos, esse livro foi traduzido. É a visão que eu tive ao traduzir as palavras do Osho, a transcrever as palavras do Osho, falava lá. Isso não é o que o Osho disse, isso é o que eu entendi do que o Osho disse. É o que eu entendi do que o Osho disse. Inclusive que eram transcrições gravadas e mesmo assim eles tinham que colocar aquilo. Isso que eu ouvi que o Osho disse, entendeu? Né? Porque muda tudo, né? Quando você tem uma compreensão, um filtro para aquilo, né? É que os livros compilados... Mas, cara, fiquei pensando nisso que você me disse um pouquinho atrás, Calix, que a história com Osho, sabe que eu sempre achei que eu não era devoto porque eu não fico lá na foto do Osho, babando a foto do Osho e tendo aquela coisa. E aí eu estava lá fazendo Patos Love na Inglaterra, onde eu tinha dropado o Osho, né? A Regina, fazendo terapia com a Regina, que me salvou a vida aos 40 anos, que estava num baixão que não conseguia sair. E ela me fez dropar o Osho, me fez dropar toda essa história toda, me reestrutura de novo e depois me disse: bom, agora você vai resgatar tuas raízes, vai lá resgatar tuas raízes com o Osho, porque é teu caminho. Certo. E aí eu fui para fazer o Patos Love com a Turia na Inglaterra e eu estava lá alucinado da energia de Osho, alucinado com aquilo tudo. Ele estava assim, coisa assim. E aí eles vinham e me abraçavam e choravam, me diziam: que saudade da energia do Osho, falavam para mim, né? E aí uma hora vem a Turia e me disse: você é um devoto, cara. Você tem 30 anos que você está trabalhando com a energia do Osho, ensinando meditação. Você é um devoto. E quando ela me disse isso, cara, eu fiquei: eu devoto? Você não é um devoto que pensa, você é um devoto que trabalha, né? Pô, foi assim, plá. Eu tenho assumido isso na minha vida. Assim, a minha devoção pelo Osho não é essa devoção sonsa, assim, essa devoção que fica... Não, minha devoção... O Calix caiu a conexão dele. Capaz que vai ele já volta. Segue aí, Sananda. Então, eu sou Zen. Meu caminho sempre foi o Zen. Eu adoro esse... Inclusive, eu sou pragmático na forma de trabalhar, nas minhas terapias, na minha coisa. Sou muito direto, sou Zen. Então, eu entendi que o Zen é uma forma de devoção, né? E isso abriu um espaço de alegria e de coisa, como se todo o trabalho de 40 anos que eu estou trabalhando com esse caminho fizesse um sentido maior que só fazer um trabalho. Entende? Eu me venho assim, tomar essa percepção de devoção. E me lembro Prashanto uma vez falando em Pune. Prashanto já estava velhinho lá em Pune, que se sentava no cantinho lá na esquina e falava: eu sou um devoto, falava ele. Eu não sou um discípulo, eu sou um devoto. Eu dediquei minha vida a essa visão, né? Sim. E aí eu compreendi, quando eu recebi esse retorno: você é um devoto também, você dedicou essa vida a essa visão, a essa compreensão do mundo, a essa compreensão da espiritualidade, a essa compreensão da meditação, né? E isso trouxe para mim
uma divindade em toda essa forma de estar trabalhando e de estar no mundo, sabe? Foi muito gostoso, muito legal tomar aí. Mas é interessante, né? Porque eu não um tive história... Ai, desculpa, Bi. Eu não tive história com o Osho, né? E nem nada, né? Eu conheci o Osho através de você e do Caliz, e da Vibasha, no Renascimento. E nesse renascimento meu, vocês baixaram essa história, vocês não estavam muito Osho. Tinha uma coisa entre vocês que era assim, não, menos Osho, vamos fazer o trabalho todo, mas sem virar esse oshoísmo aí, né, que a gente estava falando, ou uma coisa assim para as pessoas. E eu fui completamente pega por isso, e até hoje né, eu tenho essa também pelas meditações, pelos trabalhos do Osho e tudo mais, sem necessariamente conhecer Osho, né, ou ter entrado em contato. Mas Tem muita gente dessa época que fez trabalho com a gente, que hoje é terapeuta, que hoje tem um caminho espiritual e tudo, e mesmo que eles estejam com outro mestre ou não, eles têm a conexão com o Osho muito forte, a conexão com essa energia, com essa ideia do caminho, né? Com essa visão do mundo, né? O Caliz conseguiu entrar, será ou não? Ele está não, aqui, até mas está agora sem está vídeo, tentando. né? Mas eu acho que essa conexão ela não faz parte do tempo nem do espaço. Ela está aí, você acessa se você tiver o coração conectado com isso. Tem um livro lindo, Sananda, sobre devoção, chama Rajneesh Upanishads. Se eu achar, eu te mando. Eu acho que eu tenho o PDF, eu vou ver se eu te mando. Upanishads são da época dos cursos mais lindos, os Upanishads, né? O Caliz vai entrar com a voz, né? Porque ele está sem vídeo. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Caliz, você está pagando a internet, Caliz? Você está pegando o vizinho como na velha época? Eu vou tentar entrar aqui de novo, vamos ver se dá. Eu acho que eu preciso da tua autorização aí, Didi. Tá bom, sai e entra. Tá. É assim, é tudo ao vivo. Não tem treta. A gente combinou com o Caliz que não ia falar muito das nossas histórias juntas, porque não pode não ser bem compreendidas, porque a gente brincou muito juntos, cara. A gente brincou muito, muito, muito. Quanta coragem. Éramos jovens, né? Éramos jovens. Quanta coragem, quanta vida, quanta... Voltou. Estava aproveitando que você não estava, Caliz, para falar um pouco da nossa história. Ele não está ouvindo o áudio direito ainda. Não está ouvindo, cara? Aí. Agora vê. Fala de novo, Sá. Eu estava dizendo que aproveitei que você deu uma saidinha para eu falar um pouco da nossa história. Caliz embaixo. Contou cada coisa aí, Caliz, que você não devia ter voltado. Não. Eu estava ouvindo pelo celular. Mas, Sananda, eu ouvi essa parte que você falou da devoção. Na verdade, eu acho, claro, que tem dois tipos de devoção, sem dúvida nenhuma. Tem aquela coisa cega, que não é isso que a gente chama de devoção, e tem aquela entrega, porque, na verdade, de uma certa maneira, é isso que nós todos aqui tínhamos, que cara, eu não tenho... Aliás, todo mundo está me dizendo o contrário, que isso não vai dar certo, que a gente vai se ferrar e não sei o quê. De alguma maneira, a gente tinha essa devoção de acreditar. E a gente acreditava, aliás, em um louco que propõe uma série de coisas para a gente. E para a gente, inclusive, o fato dele ser louco pesava positivamente ainda. Exatamente. É verdade, tudo isso. E, de alguma maneira, a gente, enfim, foi seguindo isso. Mas, em termos de devoção, eu sempre te achei devoto dos dois jeitos. Porque teve uma Porque teve uma época que você adorava botar todo mundo de hobby branco, fazer tipo uma missa lá na formação. Eu falava, caramba, eu ficava meio mal com esse negócio, porque eu tive uma família muito antirreligiosa, na verdade, a vida toda, né? Então, aquele negócio era meio... Não, você não entende. Aquilo tudo era só pela Vibasha, cara. Senão eu apanhava da Vibasha. Ainda bem que ela não está assistindo. Eu também não achava muito... Eu nunca
achei muita graça no Robbie Branco. Mas o fato é que quando a gente entrava naquilo, né, era difícil a entrada, mas quando a gente entrava, a gente, de alguma maneira, recriava um pouco aquela qualidade de Puna, né? Recriava aquela presença do Osho. Então, ficava vivo, ficava legal, assim, né? Sim. Para mim, difícil era... A não ser aquela vez que veio aquela mocinha, né, que não estava conseguindo gritar o eu te odeio nas práticas. E então, no meio do Robbie Branco, que estávamos todos em silêncio, lá tudo coisa, ela parou na minha frente, eu te odeio, Sananda! E eu falei, agora não. Ah, tá bom. Olha, iluminou, falou, te odeio. Uma vez a gente fazia o tal do Robbie Branco. A gente fazia o tal do Robbie Branco lá no Ajar, né? Daí aquele chegou para mim e falou assim: Abiro, isso é uma missa. E eu falei, não, isso é misunderstanding seu. Mas tem uma outra foi quando eu fui para Pura, que o Osho já tinha ido embora, né? E os caras continuavam colocando o assento do Osho, porque quando o Osho ia entrar no Buda Hall, eles colocavam o assento lá, a poltrona dele, e tiravam. Ele já tinha ido embora, fazia 1 ano, 2, sei lá, e eles continuavam colocando a poltrona. E eu tive uma reunião lá com coordenadores de centro, né, que era coordenador de centro aqui em Brasil, e as autoridades todas, os chefões lá dos sannyasis antigos, não sei o quê. E ele falando, e eu falei, gente, só tenho uma pergunta para você. Até quando vocês vão estar colocando a cadeira do Osho e tirando a cadeira do Osho? Esperando que ele desça lá na cadeira? Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, né? Sim. E ainda cheirando se você entrava com perfume ou não entrava com perfume, porque o Osho se incomodava. Ou que não pode cozinhar alho, nada com alho, porque o Osho... Aí eu tinha feito umas pizzas e tinha colocado alho, porque não sabia, me quiseram que eu jogasse 400 pizzas no lixo, entendeu? E ele não conhecia no Sananda. Óbvio que ele pôs alho na pizza. Escondi as pizzas e cozinhei. Exatamente. Coisas assim que você fala, não é possível, os caras estiveram do lado dele todo o tempo e não pegaram. Não entenderam? Mas é isso, Sananda, que eu discordo um pouquinho do que você falou agora há pouco, que tem a ver com isso que você está falando agora, pelo seguinte, ó, você disse assim, porque teve um monte de gente que teve esse contato lá nos grupos e que, de repente, foi para outros caminhos, para outros mestres, mas tem ainda essa semente. Muita gente tem, mas eu também achei que muita gente foi para algumas coisas assim tão religiosas, tão assim, beatas, tão... Tem coisa até pior que isso. Tem beato, tem até pior que isso daí, beatitude, Calixto. Tem gente que é pela beatitude, eles precisam disso, esse é o movimento deles. Mas eu senti que perdeu aquela vida, sabe? Que perdeu aquela celebração, ficou uma coisa meio assim, leguminosa, sabe? Assim, quieta, assim, sabe assim, é verdade. Legume cozido demais, aquela coisa mesmo. Sabe que teve uma época que a gente estava muito com o Viresh, né? Eu e alguns amigos e tal. Daí tinha uma meditação do Viresh, que ele introduziu aquele conceito de meditação social e tal, o pessoal se abraçava no meio e tal. E tinha uma lá que chamava Osho Dance, uma versão antiga, que eu morava lá em Floripa com o Guiano e a Shanti de vizinhos, assim, a gente se encontrava e fazia aquele negócio. E tinha uma novela na época que o cara era um fotógrafo, assim, que tinha várias mulheres na cidade que eram apaixonadas por ele, e o cara morreu. Era um personagem do Fábio Júnior, eu nem lembro que novela era, não lembro o nome. E as mulheres descobriram lá que elas comiam uma flor e ele aparecia. Daí a gente brincava, porque a gente fazia essa tal do Osho Love e aquela energia vinha toda, né? Como se a gente estivesse lá em Puna, né? E a gente brincava que a gente comia a flor e o Osho aparecia. Aí, ó. Dependendo da flor que você comer, aparece mesmo, né? ¿Cuántos en Renacimiento no aparece Jesus Cristo na frente nuevamente? ¿Cuántas pessoas fazendo Renascimento não aparece Jesus Cristo lá na frente? Imagina. Mas
Ah, eu estou chorando aqui, Teve gente. essa história do pessoal que, de alguma forma, ficou ressentido porque não foi para a Índia enquanto o Osho estava lá no campo, né? E daí teve algum episódio aqui em Porto Alegre, eu morava, isso depois de ter voltado de viagem e tal, eu vim morar aqui em Porto Alegre e apareceu, não, em Floripa eu estava, e apareceu um cara lá, um chileno, na época eu não vou citar nomes, se dizendo mestre e tal, e começou a pegar todo o sannyasi que queria o tal do mestre vivo, né? Esse é o Cara, problema. assim, era um espertalhão. Ele contava a história mais escabrosa possível, dizendo que ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha saído do corpo e encontrado o Osho no plano astral, e o Osho tinha dado a missão dele reunir os sannyas. Esse era o chaveco dele. Tem aqui no Brasil um par de um professor, um cara que faz, não sei, metafísica, não sei das quantas, famoso, tem um monte de livro que ele se diz que ele encarna, que ele recebe o Osho, né? Que eu estou tentando ver aonde que ele vai dar uma palestra para eu chegar lá para ver. Não tem a linguagem, não tem o conceito, não tem nada do Osho, nada do Osho. Esse cara sabe que tem uma coisa interessante disso também, porque o Osho, claro, era um mestre, talvez, para mim, o maior mestre que eu conheci outros na Índia também, acho que vocês também, mas de ninguém, assim, era uma qualidade estar junto. Quando ele entrava no Buda Hall, mudava tudo, você podia estar preocupado com alguma coisa, aquilo tudo, você entrava num espaço realmente diferente, né? Mas ele era um cara que nunca capitalizou isso para ele nunca disse, isso sou eu, ele sempre diz, isso é você. Então, ele, de alguma maneira, ele queria pessoas independentes, livres, e era como se ele vivesse até um certo conflito. Eu não vivi o conflito, claro, ele era iluminado nesse aspecto, mas era como se tivesse esse conflito assim do tipo, olha, eu sou seu mestre, mas eu não sou seu mestre. Você é seu mestre, você vai dar um jeito, você vai encontrar um caminho, você tem que trilhar isso daí, não dá para botar isso na mão de ninguém. Então, ele queria... Por isso que todo mundo, pelo menos naquela época, era muito rebelde, muito livre, muito de experimentar, e a gente acaba desenvolvendo autoconfiança também, né? Porque a gente queria... Ele fez tantas coisas em contra das tradições, né? Ele acabou com todos os conceitos tradicionais de mestre, de ashram, né? A pobreza, da espiritualidade ligada à pobreza, da espiritualidade ligada a sacrifício, da espiritualidade ligada a qualquer coisa que não seja uno mesmo, né? E ele fazia questão, ele falava, bom, vocês fiquem aqui já 6 meses e vão embora, voltem para o mundo, entendeu? Bem, recarreguem, meditem, se preencham de energia e voltem para o mundo, porque ficar iluminado numa caverna no Tibete é fácil, né? Então, vá lá com tudo que você aprendeu, com tudo que você viveu e toca a tua vida, né? A postura dele, né? Assim, bem claro. Eu acho que hoje buscar Osho é buscar a si mesmo, ponto. Né? Se você está buscando Osho, você está buscando a si mesmo. Né? Ele é um espelho assim, para você se olhar. Né? Eu vejo muito por aí, assim. E pelas meditações, inclusive, né? Que vamos combinar o que são essas meditações do Osho? O que são? Olha, 25 anos trabalhando com as meditações do Osho. Né? A gente está fazendo online, Caliz, né? Com as 20 pessoas. Travou o Sassá. Travou o Sananda. A gente está fazendo um treinamento online com as meditações do Osho, de facilitador, e são 5 semanas, e todos os dias tem dinâmica. Que legal. Todos os dias as pessoas estão fazendo. E quanto mais você vê, assim, você fala, meu, uma técnica mais rica que a outra, tudo inusitado, né? Você tem técnica para você falar, o gibberish, você tem técnica para catarsear, você tem para ficar em silêncio, quietinho, né? Para explorar uma dança sutil. É um leque. Essa que é aquela noção, né? Não é ele para você seguir ele, o que ele diz, o meu mestre adorado, eu amo ele, e ficar nisso. Não, olha, faz isso aqui, ó, segue essa técnica aqui que você vai descobrir alguma coisa em você. Ou seja, era isso que ele queria, não queria você para ele queria você para você.
O Pagan falou uma coisa, lembrou esses dias do dedo apontando para a Lua. Você tem que olhar para a Lua e não para o dedo, né? Exato. E assim, essa coisa, o Osho, ele, vamos dizer assim, ele elevou a régua, vamos dizer assim, num patamar muito alto. Seja intelectual, o cara é um gigante intelectual, mas um ser humano que desenvolveu sua potencialidade, dizendo para você, você também tem a mesma potencialidade que eu. Se eu cheguei aqui, você também pode. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fiz uma pergunta para ele lá em Pune. Não foi nem em Pune, foi em Bombay. A primeira vez que eu ouvi, ele estava numa casa em Bombay, na casa de um amigo. E ele falou assim, você tem que se livrar de todos, inclusive de mim, em um dado momento. Mas não é no sentido que você não tem a gratidão, que vai comigo para sempre, entendeu? Essa gratidão por tudo que mas é não fazer a transferência. Minha vida, mas não a dependência, aí que está a diferença. Não é a idolatria, não é a idolatria. É assim, o Osho é como se fosse um espelho de possibilidade. Você pode ser que nem ele, entendeu? Claro, cada um com as suas diferenças. Tem uns que são mestres, outros que não são. Exato. Nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, ler os livros dele é uma coisa interessante no momento inicial, para você tomar gosto, saber mais ou menos onde você está se metendo. Mas a prática verdadeira é quando você vai fazer as meditações e vai descobrir alguma coisa dentro de você. Entende? Se é aquela liberdade, se é aquela soltura, se é aquela flexibilidade, se é aquela loucura no bom sentido ou liberdade que você quer, então tudo bem, vem fazer essas práticas aqui. Mas não dá para só ler, porque senão você fica dogmático, repetindo, a Osho falou, o Osho disse. As frasezinhas. Não vai lugar nenhum, né? Exato. Agora você escreveu um livro de meditação, né, Caio? Eu queria que você falasse aqui. Só me dá um toque, estou on. Porque caiu a luz. Caiu a luz aqui. Fantasmagórico, mas você envelheceu um pouco. Você está vivo, Sananda? Sananda, deve ter sido um fantasma, não? Não, fantasma. Caiu a luz aqui. Entendi. Isso. Você está no celular. Eu estou no celular agora. Tá legal. Achei que fosse iluminação, que às vezes acontece ao vivo. Conta aí do livro, Cálice. Então, esse livro que se chama Guia Prático de Meditação, eu na verdade, assim, ele tem muita influência do Zen. Há anos, acho que há mais de 30 anos que eu queria escrever, mas eu não sabia direito se eu queria escrever sobre respiração, sobre meditação, sobre renascimento, eu não tinha muita ideia. E, num determinado dia, me veio pronto assim, o nome, os tópicos, a estrutura toda. Eu sentei e muito rapidamente escrevi. É um livro muito simples e muito prático. Não tem nada sobre, por exemplo, as provas científicas, nada disso. É uma prática. Se você não tem uma prática, que é sentar ali e seguir aquilo. E o primeiro ponto é visão, porque se a gente tem uma visão equivocada de meditação, não adianta nem a gente ir para técnicas, porque não vai adiantar nada. Uma vez que a gente corrige essa visão, desmistifica essa visão, na verdade, aí a gente pode ir para a técnica. E aí uma técnica precisa ser simples, precisa ser alguma coisa que combine com cada pessoa, não adianta ser a mesma para todo mundo. Não adianta ser ao mesmo tempo, não adianta ter rigor excessivo, a gente precisa começar devagar isso, porque a gente está introduzindo uma rotina que não é normal na nossa vida. E depois disso, como é que a gente faz para tornar isso alguma coisa, uma prática diária de uma maneira fácil? Então, basicamente é isso, é muito simples, é um guia despretensioso, mas muito prático e que, felizmente, eu tenho escutado muita gente dizer que teve ótimos resultados com a... Então é isso. Que bacana. É um paperback? É um paperback, é bem fininho, é simples, assim, dá para você ler numa sentada em poucas horas. Foi você que os Beatles fizeram a música, então, né? Paperback Writer. E comecei a escrever, mas esse eu não sei quando vou acabar, um livro sobre respiração e meditação. Eu disse ali, eu estou sanando. Sobre respiração e outra encarnação dele já. Opa!
Agora a gente tem a duplicação Opa. Pronto, agora foi, sabe? Agora foi. Ele tava em dúvida, Meu sonho é ter um clone de mim, rapaz. mandar ele trabalhar, né? Tava aí. Tá vendo? Você apertou o botão errado que desapareceu. Eu acho que ele tinha desencarnado e ficou em dúvida, resolveu voltar porque não quis nos deixar sozinho na live. Falou, porra, depois eu penso nisso. Ai, gente, que Você coisa. acabou a história do nosso treinamento que estamos dando? Eu contei isso, né? O povo está crescendo. Quer falar, acrescentar alguma coisa, Sá? Não, de que é muito o primeiro do online, né? Quando eu dei o primeiro em julho, eu falei, puxa, meu, eu estou dando porque tem que ganhar uma grana, né? Porque tenho que viver disso, afinal eu vivo disso, né? Cara, eu tomei uma surpresa com esse treinamento porque foi super profundo, né? Foi demais. E agora também a gente incorporou isso da dinâmica todos os dias, opcional, né? Mas incrível o resultado que isso dá, como as pessoas se mobilizam, como saem do sonho, né, da fantasia, encarnam, trazem para o corpo, trazem para o real, né? Fazem uma limpeza normal, que a pessoa tem que fazer uma limpeza de banheiro, de coisas, quando está fazendo dinâmica todos os dias, porque mexe no sistema neurológico essa meditação, ela mexe em um monte de estruturas emocionais, neurológicas, assim, de abertura. E eu fico impressionado com os resultados dessas meditações. Porque você tem uma ideia, de julho, Calis, no último sábado, foram 3 horas e meia de Vipassana, na última sentada. Foi. Na última Todo mundo sentada. nem sentiu. Nem sentiram. Eu fiquei assim, ó. Como? Entendeu? Pessoas que nunca tinham meditado, pessoas que tinham dificuldade, que chegaram com uma ansiedade tremenda, né? E aí eu vi que bela ferramenta, porque eu tinha assim, com a coisa do online, né? Com a coisa de não vivenciar. Hoje tem gente de Portugal, tem gente de onde que é o país? Angola. Angola. De Angola participando do treinamento. Então, sim, é uma alegria encontrar essa ferramenta e ver que ela funciona, inclusive, para a meditação, cara. Assim, muito legal, né? Muito legal. E a meditação do Osho vem como presente para isso, porque ela também vai estruturando o grupo todo de forma eficaz, vamos dizer assim. Elas percebem muito mais rápido os efeitos assim da busca. Por conta eu acho que nesse momento tem uma sede muito grande também, porque principalmente no começo da quarentena, as pessoas que não tinham meditação, alguma forma passaram muito apertado, né? Ou seja, não todo mundo, mas assim, quem não tem um contato consigo mesmo, que não aguenta ficar sozinho, que não aguenta ficar em casa, né? E aí, o que eu faço agora? Não, agora não. O negócio a gente precisa investir nisso, você não consegue fazer isso assim. Isso é investimento, isso é um aprendizado. É um aprendizado. Então, eu acho que muita gente viu isso do tipo, olha, eu vou começar agora para não só nesse período, mas também para eventuais outras situações difíceis de vida, que não são só pandemias, mas várias situações a gente é constantemente colocado, e quando a gente tem uma certa base interna, as coisas são muito mais fáceis de Eu acho que muita gente nessa pandemia reviu um monte seus valores e suas prioridades, muito, né? Muita gente que acabou saindo da cidade, que sempre falou, eu vou sair, acabou saindo da cidade para ir morar, sei lá, num sítio, no meio da natureza, essas coisas, e não estão voltando agora, que poderiam voltar, não voltam, né? É verdade. Agora, pessoas que ficaram dentro de um apartamento com criança o dia inteiro, amigo, vou te falar, isso aí tem que ter uma estrutura para se aguentar o dia inteiro, porque os prédios, inclusive, fecharam os parques dos prédios, os jardins dos prédios, então deve ter sido forte, né, essa experiência, né? Difícil. Eu já fazia 2 anos que estou em quarentena aqui no sítio, na montanha, que não saio, então para mim não fez muita diferença, não. Quarentena, ele sai para o pátio, tem uma cachoeira, ele vai ali tomar um banho e volta. Exatamente. Agora está dando para tomar banho, porque a água aqui é gelada para caramba, mas agora com o solzinho que está fazendo, está dando para ir. Mas de noite durmo com coberta, para que você tenha uma ideia, né? Tá bem legal. Está passando bem com a Lília aí, eu só vejo.
Eu vejo as fotos da Lília, eu fico assim, nossa, que delícia! As comidinhas que ela faz, ela é toda talentosa, né? Toda linda. Você já entrou no blog dela, Lili? Já. É maravilhoso. Donadacasa.blog.br, cara, tem receitas de minha mamá, Cali. Hay recetas de la doña Estela, sí. Esses dois, quando começam a falar... Eu conheci Dona Estela. Pois Ai, é. que legal. Siempre que via visitarme eran las ferias y no estábamos siempre dando formación en esas Eu cosas. lembro Entonces, dela ela numa acabava formação. estando lá. na formação, né? Gabriel! Aí sempre tem uma historinha, tadinha. Me lembro que as pessoas saíam do salão todas assim amorosas, derretidas, com todo o que tinham vivido. Aí iam e beijavam nela, abraçavam nela e falavam: obrigado pelo filho que você tem, me está ajudando tanto. Aí ele olhava para mim e disse: você pagou para elas virem falar? Quanto que você pagou para elas falarem isso? Mãe e grupos de... Mãe é mãe, só muda endereço, cara. Mãe é mãe. Exatamente. Ai, gente. Estou com o nome das pessoas aqui que estão nos assistindo, algumas aqui eu vou falar. Agradecer, Ana querido. Calil, Tula Stratia, Satibode, Lisboa. Ô, Satibori! Ai, a live dele foi muito legal semana passada. Celitônio Navina, César Martins, Douglas Gamboa, Berta Rotenberg, Vânia Teixeira Assis, Caterine Lobos, Navina que fez formação com a gente, Cali, também. Tanite Amico, Tanite. Argentina. Ah, ela fez treinamento, meditação em julho. Fez com a gente agora em janeiro. Aqui do Nissargan ela estava também, ele falou também, que ela tinha ido lá também, né? É. E Lia Waba de Castro, não sei se fez a afirmação também. Tá vindo outros nomes aqui, quem mais? Doris Fernandes e Saul Sativa. Sativa, ô Saul. Sativa. E aí tem mais, tem a Flávia que está aqui, tem um monte de gente querida mandando beijos, amores. Que bom. Espero que você tenha rido um pouco também com a gente. A gente maneirou a risada, porque uns minutos antes, 20 minutos antes da live, a gente já entrou contando histórias e rindo muito, né? E... Todas as impropriedades foram faladas antes de tal ao aí a gente vai falar. Aí ficou mais fácil, depois fica mais sóbrio, assim mesmo. Eu lembro, por isso que eu marquei antes com vocês, eu precisava passar antes aqui, gastar um pouco, porque a gente não se encontra também há tanto tempo que eu sabia que ia estar com... Eu quero aproveitar esse momento, assim, porque, Calis, nós vivimos, sei lá, 10 anos, ficamos juntos dando formação, foi mais ou menos isso, um monte de anos, né? Sim. Cara, eu aprendi, eu cresci tanto, bicho, nesse processo todo, assim, eu me sentia muito suportado por você para eu me explorar, para explorar a minha iniciativa, a minha criatividade, a minha loucura, né? E por você e pela Vibaixa também, claro. A Vibaixa fazia sua parte nesse tripé que nós éramos, né? E foi incrível, assim, todo o desenvolvimento, todo o aprendizado, toda a experiência que isso me deu de vida como terapeuta, como pessoa, como meditador, assim. E eu acho isso assim algo incrível, algo impagável ter tido essa oportunidade, assim, né? De estar Sim, para mim também foi isso, né? Eu sempre te vi assim como aquele cara que fazia loucura primeiro e via se funcionava depois, né? Assim, primeiro eu era mais de, peraí, deixa eu dar uma pensada aqui, vamos ver se é isso mesmo. Então, o Sananda já tinha ido. Então também. Mas eu fazia porque te tinha de trás, cara. Eu conseguia ir nesse ponto e você tinha aí. Ele assegura as pontas depois de alguma forma. Imagina! E eu sabia, claro, que eu nunca ia ser censurado em alguma ideia, em alguma coisa, porque a gente podia realmente experimentar. E acho que foi muito rico isso, sabe? Esse processo todo.
de vida, de amizade, de aprendizado, porque até estruturar o grupo, até divulgar o grupo, a gente foi aprendendo com o tempo, não só dar o grupo, né? A criar vivências, a ver que alguma coisa estava indo para um outro lado, como é que a gente corrigia isso, enfim, era muita coisa, eu não sei nem enumerar tudo isso junto, né? Sim. E mesmo depois, quando a gente resolveu seguir caminhos diferentes, você continuou dando formação de renascimento durante um tempo no Osho Delight, acho que era Osho Delight ainda, não era? Osho Delight. Né? E a gente, eu e a Tárika, a gente foi para o Instituto de Renascimento de São Paulo. Aliás, eu acho que tem uma coisa aqui que você podia me tirar a dúvida. Eu tenho a impressão que quem criou esse nome, Osho Delight, que era o seu negócio, fui eu. E eu acho que quem criou o nome Instituto de Renascimento de São Paulo, que é o meu negócio, foi você. Eu acho que foi. É sério, não foi isso? Eu tinha essa ideia na cabeça. Não creio que chegue a tanto. Não, mas é sério, eu tinha essa ideia. Instituto Renascimento de São Paulo só pode ter sido a Tárika, porque é um nome muito estruturadinho, assim, muito grande. Pode ter sido. Mas mesmo depois que a gente foi para esses lados diferentes, assim, a gente sempre se respeitou muito profissionalmente, sempre foi amigo e sempre tinha confiança de que, bom, ali, né? E eu sempre te vi como um cara que tem uma capacidade incrível de olhar para as pessoas e fazer uma leitura, né? E te achava, às vezes, muito argentino no que você fazia com isso depois. Mas olhar e sacar era assim, uau! Repira! A história do Abiro, que falava que foi fazer renascimento, e o Sananda ficava para o Abiro, repira! E rachava o bico, não conseguia respirar. O Sananda recém tinha voltado de Brasília, do treinamento lá com a Samvara. Pô, sacanagem. Pô, perdão, Sananda. Mas a gente vê hoje que, na verdade, durante uma sessão de renascimento, o que acontece? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa cai na gargalhada, aquilo é genial, aquilo é transformador, é parte do processo, né? E não alguma coisa que está atrapalhando. Com a Dívia foi pior que eu fiz. Com a Dívia foi pior, porque era o final do renascimento, e eu peguei o Abiro, o Abiro, ele é uma peste. Aí eu peguei o Abiro de modelo lá para treinar o renascimento, né? Cobaia. E adivinha, Calice, o Abiro só dormia, porque eu só dormia no renascimento, né? Então eu pego o Abiro que só dormia, não conseguiu respirar nada. Enfim, aí ele falou que ele fazia isso de propósito, para testar a gente. Mas muito bom. Agora, é interessante isso de vocês, essa amizade toda, porque assim, o Sá fez a formação depois do Calize e da Tárika de renascimento, né? Eu fui fazer mais para frente, né? Eu fui nessa época que eu estava realmente mal, e então a Tárika tentou me dar uma força e me levar, e me botar para respirar, e me fazer alguma coisa, de mexer. Foi bem legal. Eu parei de dar renascimento, cara, porque o nível da formação de renascimento deles dois era high, era muito alto. Muito alto. O seu também Não, em sério te falo. E eu nunca gostei de não ser o melhor dentro do que eu fazia. Então eu falei, não, então tá bom, deixa o renascimento, vai a fundo, que ele está fazendo bonito, eu vou inventar outra coisa, vou trabalhar com pilar, vou trabalhar com massagem psicossomática, com tantra, tem um monte de possibilidades no meu leque, entendeu? É um trabalho primoroso, é um trabalho muito leve. Eu precisei, né, na verdade, porque eu fiz a formação com vocês lá atrás, eu precisava reformar a formação, não é brincadeira, mas é um trabalho muito rico que o Calice toca ainda, e quem não conhece o Renascimento e quem quer aprender é com esse cidadão aqui. Com certeza. A experiência, a amorosidade, a leveza, a técnica, o conhecimento que o Calice tem nessa área. Vai dar um oi na live aqui, peraí. Vamos mudar de assunto, eu envergonhado aqui. Esse é o Quindim. Ele tem 18 anos, gente. Que lindo!
Ele Esse é o Matusa. Guinguinho. Bonito, cara. Nosso velhinho. Mas é isso, é Ótimo. isso. Grandes amigos em cidades diferentes hoje. É. Com certeza. Você sabe que quando eu ganhei o Sônias, eu liguei para você, né, Cali? Você morava no Sul. Era Pelotas? Não, onde que Eu é? morava em Caxias do Sul na época. Caxias do Sul. Isso. Eu lembro. Cali, chegou meu Sônias. Falou, agora aguenta. Ele me disse, agora aguenta. Pediu? Agora Porque a gente já sabia o que ia vir, né? Pois é. Até hoje. Até hoje, vem. Calice, você tem uma formação agora? Está por ter alguma formação agora? Como que Eu tive uma agora em outubro, de 24 de outubro a 1º de novembro. Foi genial, assim, eu estava preocupado também com essa história toda, mas as pessoas estavam muito disponíveis. Acho que também está todo mundo com muita vontade de sair de casa, de viver Com certeza, com certeza. de ficar livre e tal. Foi lindo o trabalho. De respirar, né? E vai ter uma outra agora em janeiro, né? 23 a 31. Então, Bacana, bacana. as coisas estão aos poucos começando a voltar. Eu pedi teste para todo mundo, enfim, está todo mundo muito à vontade. Já fazem 10 dias que aconteceu, continua todo mundo bem. Ninguém morreu, então está ótimo. Morreu. Ninguém sentiu nem resfriado, pelo contrário, ficou todo mundo bem. Então, tá não é como na nossa época que a gente tinha que enterrar neguinho lá no quintal. Meu Deus! Sabia que não ia se aguentar. Você sabe que isso é uma coisa, voltando ao Osho aqui, que eu acho que ele ensinava muito também, que é assim, ó, faz um trabalho, cria um trabalho, dá um trabalho e observa, e vai desenvolvendo. Porque, claro, eu gosto muito do trabalho que eu faço hoje, que eu dou hoje, tem algumas coisas que eu reconheço, claro, que foram ganhos, que foram mudanças que a gente foi fazendo, eu sozinho, eu com a Tárika, eu com você, enfim, a coisa foi... Mas eu me lembro assim de vários momentos ao longo dessa jornada de precisar mudar uma coisa e dizer, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que... E aí você tinha que arriscar e fazer, bom, vamos ver como é que vai ser, né? E aí você fazia, via que a coisa funcionava e dizia, ótimo. E isso mudava o meu jeito de pensar, mudava o jeito de todo mundo pensar ali. E aí, bom, já que a gente está pensando diferente, então a gente precisa de uma vivência diferente agora para ficar adequada a isso. Aí, quando isso mudava, bom, a técnica precisa ser ajustada também. E aí tudo isso mudava de novo a visão. E assim, eu acho que isso você pega, claro, ao longo de 30 anos, isso vai, obviamente, para todos nós. Mas isso que é um trabalho vivo, né? Isso que traz a qualidade do vivo, né? Não repetição. Um pulso, um momento, você não é o mesmo, não dá para a gente fazer. Exato. Imagina nós querendo fazer o que nós fazíamos quando tínhamos 20 e pouco, 30 anos, sei lá que idade nós tínhamos. Impossível. A gente não tem mais nem energia para aquilo lá. E eu só falo assim, ufa, ainda bem. Esse curso, a moça me perguntou se eu ia continuar fazendo as meditações ativas daqui a mais 10 ou 20 anos, né? Eu falei, eu vou continuar fazendo, eu só não sei se eu vou me lembrar para que isso serve, entende? A gente vai mudando, né? Vai mudando. Eu hoje não faço mais a meditação ativa, ainda que eu acho que eu estou precisando dar uma chacoalhada, para ser sincero, assim, né? Eu acho que quando eu fui, sabe, se eu vou para um grupo, eu faço as meditações e me fazem bem, porque te ativa o corpo, ativa, te saca as cracanhas, ativa a tua energia, ativa a tua vida, te reconecta com um monte de coisas, né? Uhum. Mas eu sinto que elas são tremendamente atuais hoje ainda, Calice. As pessoas precisam muito, principalmente com essa coisa do celular e do computador e da internet, né? Trazer energia para o corpo, voltar a reconectar, sair um pouco desse negócio límbico que está o tempo inteiro conectado. Aí eu acho que ainda faz muito bem, está muito atuais essas meditações. Assim. Mesmo essas do Osho com as músicas ainda do Deuter, né? Que tem o quê? Sei lá, 50 anos, talvez? Uma coisa assim? Não sei se mais. 70, né? Final de 70, não é? Pois é, né? Então, tem muito tempo. Se você pega uma pessoa que está numa fase muito inicial, ela vai viver aquilo de um jeito, vai compreender uma série de coisas. Se você pega alguém que já tem um caminho de meditação, também vai ter um grande ganho, só que de outra forma, de outra maneira. É muito incrível esse trabalho, tudo isso que ele foi ao longo dos anos desenvolvendo, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho muito incríveis, todas elas ainda, né? Eu acho muito importante a gente estar tendo essa conversa, né? E para
as pessoas que acham que não, né? Mas assim, é importante porque assim mostra várias facetas de Osho dentro de cada um, mostra que Osho não é uma coisa só, não é um cara só, porque cada um dá o seu, né, o seu brilho de Osho, do que viveu, do que aprendeu, mas todos com principalmente a coisa da vitalidade, da vivacidade, do olho feliz para a vida, da energia. E, cara, cada relato é muito diferente, por mais que sejam terapeutas, cada um absolutamente único. Exato. Único nesses trabalhos, né? A gente, tem uma semana outra... que vem... E o Osho mesmo tem que ser compreendido nas épocas, né? Porque o Osho foi mudando também. Ele foi mudando a postura, foi mudando o discurso, foi mudando a atitude, a forma em que ele encarava as coisas, né? Sim. Você pega o Osho do início, pega o Osho dos anos 60, pega o Osho dos anos 70, pega o Osho dos 80, e não é a mesma coisa. Eu acho que isso é importante, Sananda, porque nessa época que saiu essa série aí do Netflix, né? As pessoas podem ter eventualmente essa visão. Essa visão foi aquela época, porque também aquela época, os anos 80 eram assim. Os anos 80 foram anos de muita catarse, de muita liberação, de muita rebeldia. A gente viveu isso também lá. Depois, Puna 2, porque teve Puna 1, depois Rajneeshpuram, que é o que tem nesse filme, e depois Puna 2. Né? Puna 2 já era outra coisa. O jeito que ele falava, a suavidade toda, já era uma outra questão. E, obviamente, a gente precisou, claro, se atualizar também e mudar, num certo sentido, todo o trabalho, mudar a visão, mudar as vivências, mudar as técnicas. A gente foi ajustando isso porque as pessoas também foram mudando ao longo dos anos, foram se tornando muito mais sacadoras, muito mais presentes. Então, a gente precisava, de alguma maneira, de mudar isso também. Né? E só mais uma coisinha, assim, eu me lembro que, uma vez, quando eu estava começando, eu vi um discípulo fazer uma pergunta, que era o que um buscador precisa. E o Osho me disse, bom, ele precisa de praticar, ele não falou de mestre, inclusive, ele precisa de praticar e precisa de outros buscadores. E isso é interessante porque eu me lembro, todos vocês sentiram isso também, que lá no começo a gente sentiu uma pressão muito grande das pessoas ao redor, que não eram sannyasis, que ou ridicularizavam, faziam piadinhas, enfim, de alguma maneira invalidavam aquilo tudo. E o fato lavagem de cabeça, vocês vão ser o guru, o cara, todas essas coisas. Você vai se arrepender, não vai dar certo, lá na frente você vai lamentar tudo isso. Né? E o fato de a gente ter caminhado, escolhido pessoas que, de alguma maneira, deram sempre suporte, apoio àquilo que a gente estava, né, buscando, foi o que permitiu a gente, todo mundo, fazer o caminho que fez. Né? Claro. E, num certo sentido, a vida não é diferente, é diferente num aspecto e não é diferente no outro, porque a gente também vive crise, a gente também vive dilemas, a gente também vive dificuldades. Só que a diferença talvez é que da gente e de outros meditadores por aí, não só do Osho, é que a gente desenvolve mecanismos, ferramentas para lidar com isso, e não para brigar, e não para se afundar com isso só. Né? Então, né? Eu vou, cara, 1h20, né? Uau. A gente precisa encerrar antes que o Facebook comece a brigar com a gente. Mas que delícia de papo bom, né? Eu vou colocar uma telinha aqui. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu deixar ampliado. Essa é a nossa próxima live, vai ser com o Rupantar, Sérgio Veleda, semana que vem. Então, eu gosto de deixar esses agradecimentos no final, né? O Miguel, a Marisa, a Criata, Osho Sem Fronteiras, o grupo de Osho no Facebook e a Cia do Ser, que é do Sá. Agora também eu vou colocar ali o Instituto de Renascimento São Paulo, do Calixto. Cada dia entra um, sabe? Assim. Novos patrocinadores, todo dia. Novos patrocinadores. mas muito gostoso esse papo, estou muito feliz. Eu acho que vocês tiveram uma ideia genial com isso, cara, porque quando saiu o tal da série do Osho, estranhamente houve uma procura muito grande pelo Osho. Não? Mesmo que a série só mostra a história da Sheila e não a história do Osho, entendeu? Porque mostra a Sheila e aquela parafernália toda que a Sheila criou lá,
Arquivo Que eu até compreendo, né? Tinha 20 e poucos anos a Sheila e um poder imenso na mão dela, cara. É admirável o que ela construiu. Ela pirou, psicopatia no meio, tudo bem, mas, cara, que isso, né? Ela criou uma cidade no meio do deserto. Sim. Coordenou tudo. Impressionante. Mas foi interessante porque muita gente se interessou pelo outro, querer saber, por querer conhecer. E eu acho que isso que estamos fazendo, de certa forma, é muito legal, porque ninguém dos que está chegando tem, Osho é isso. Né? Todo mundo está trazendo uma experiência própria do vivido com o Osho, uma experiência própria e compartilhá-la ou não, mas é isso, é a sua própria experiência. E não dá para falar, eu sou mais sannyasi que o outro, ou eu sou mais discípulo, ou eu fiz melhor. Não tem essa. Não tem essa. E é lindo, né? E eu acho que as pessoas estão precisando ver. Eu acho que esse é o resultado. Eu tinha uma amiga que falava, cada vez que eu começo uma frase falando eu acho, eu sei que eu vou falar M. Merda, mas... né? Mas eu acho, sinceramente, o sonho do Osho era criar isso, era criar indivíduos que tenham tido uma experiência, que tenham absorvido de alguma forma essa mensagem dele, né? E cada um com sua individualidade, com sua experiência, com sua vivência. Ninguém está repetindo feito um papagaio aqui frases prontas, entendeu? Né? Tudo o que a gente fala nessas lives, eu vi algumas que vocês deram, são só experiências vividas. Experiências vividas. As pessoas estão falando através da própria vivência. Dentro dessa visão, dentro de que isso o Osho nos abriu e nos permitiu e nos encorajou para andar, né? Por isso que o essa é a Abiro me beleza, falou. cara. Por isso que Essa o é a Abiro, beleza. exatamente isso que o Abiro falou para mim. Falou, Diva, eu quero contar minhas histórias, eu quero falar. Né? E aí, eu já engajada nas lives, eu falei, então vamos ao vivo. Né? Vamos fazer o primeiro para ver. E a mesma coisa, coragem, né? É coisa nova, é expor uma coisa, né? Falar da gente online. Tudo isso que vocês falaram lá do passado está se repetindo também aqui. Né? E vamos embora. Vamos ver. E eu acho que dá uma referência para as pessoas. Há uma referência de verdade nisso que está acontecendo nessas lives, que você vê pessoas que são reais, são pessoas vivas, são pessoas que não têm dogma, entendeu? Né? Que não estão repetindo, não estão repetindo uma coisa pronta. Então, isso é válido porque não tem muita coisa assim para as pessoas olharem e dizerem, puxa, que interessante, olha que legal, né? Legal. Pessoas, né? E esse fato de estar rodando, ainda que eu já estou na segunda ou na terceira live, eu estou de penetra aqui o tempo inteiro. Imagina se não, né? Acho que isso serve para as pessoas começarem a absorver e terem referências de possibilidades de vida, de possibilidades de busca, de possibilidades da meditação desde um ponto de vista que não seja toda aquela esotérica, essa coisa tão, né, que seja uma coisa mais prática, mais real, mais na vida mesmo, né? Eu sinto hoje que nós somos meditadores na vida, entendeu? O outro dia eu acabei uma live, acho que é a live que eu fiz contigo, Dívia, e o Nadis me escreve, né? Raramente me fala com o Nadis, mas Sananda, assisti tua live, me tocou muito o teu silêncio. Eu falei, puxa, que lindo que dá para ver isso. Né? Isso que eu não paro de falar, né? Mas Bi, falando em não parar de falar, a gente está no fim da live, vai cair. Acho que tem as pausas entre umas palavras que ele conseguiu sentir, né? Tá bom. Sim. Só um minutinho, queridos, vocês dois, Didi e Abiro, de verdade, parabéns por isso, não só por poder mostrar isso para muitas pessoas, como para poder compartilhar a amizade de vocês e de vocês com outros, como nós, por exemplo. É muito bonito ver a gente poder ser amigo assim nesse nível, que é, além de se encontrar ou não, às vezes faz anos que a gente não se encontra, às vezes, e é muito... Além do tempo, além da distância, isso mesmo. E a gente sabe que isso está aí e que é verdadeiro e que quando a gente conversa não é abobrinha, é olho no olho, é falando de si, das coisas. Isso é muito bonito de ver. Então, de verdade,
Parabéns para vocês por essa iniciativa. Fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado e foi um prazer também. A gente, eu falo em meu nome e da Dívia também, eu te agradeço muito a você, Caliz, a você, Sananda, porque eu imagino essa coisa assim como uma grande tela, e cada um pega o seu pincel e vai lá e pinta um pouquinho, né? E a gente está fazendo um grande quadro do Osho, e, em geral, as pessoas têm ficado muito entusiasmadas quando a gente convida, né? Assim, 99%. Né? O Satibod ficou numa felicidade. E eu recebi um último recado aqui do Luciano Astico, eu acho. Osho se eternizou nos festivais de música eletrônica. Olha só. Nossa, meu Deus. O Agnideva está mandando beijos também. Ele também está convidado, ele também vai aparecer aqui. E a gente, infelizmente, tem que parar. Dá uma vontade de ficar 5 horas. Não sabia que tinha tempo. Pensei que poderiam passar a noite aqui batendo papo. Se depender de ti, fica, é que as né, pessoas Sasa? não vão nos aguentar mais, né? É só para dar um charme, um gostinho de quero mais. Em off aqui, pega uma cerveja, segue o papo. Muito bom, gente. Gente, muito obrigado, querido Sananda. Obrigado, Tchau, querido. Tchau, Caliz. Vamos em frente, vão ter muitas ainda, daqui a pouco vocês estão de volta aqui. Obrigado. Beijos. Beijo, gente. Obrigado a todos os que estão aí, aguentaram toda a nossa risada durante tanto tempo. Obrigada, gente, pela participação de todos. Tá? E semana que vem tem mais. E vamos que vamos. Beijos. Até mais. Beijo.